Você já foi caçar gansos selvagens? Eu espero que não, porque em inglês, if you go on a wild goose chase, isso significa você partir em uma busca inútil e que é uma completa perda de tempo. For example, I went on a wild goose chase, looking for John at the university. He had gone home hours before. Mas o que é que tem a ver caçar gansos com fazer alguma coisa inútil e que é perda de tempo? Pois é exatamente disso que eu vou tratar nesse vídeo, expressões idiomáticas do inglês que são bastante bizarras. Mas você pode pensar, ninguém fala esse tipo de coisa. Não, as pessoas realmente usam essas expressões que a gente vai falar aqui hoje, portanto, eu acho legal da gente conhecer elas. E além disso, a maioria dessas expressões, como essa primeira que a gente viu, não fazem o menor sentido quando a gente traduz elas literalmente para o nosso idioma. Ainda assim, eu vou traduzir elas literalmente para vocês aqui, mais para efeito de humor do que qualquer coisa. E apesar de eu ter falado que elas não fazem nenhum sentido, isso não é exatamente verdade. A gente vai ver que em alguns casos elas até fazem algum sentido se você pensar de uma maneira bastante criativa e abstrata para você entender. Ou seja, para você entender o sentido dessas expressões, you have to think outside the box, que é a segunda expressão que a gente vai ver aqui, pensar fora da caixa. E isso, é claro, significa quando uma pessoa pensa de uma maneira não convencional ou diferente das outras, e portanto ela acaba tendo ideias novas, coisas que ninguém pensou antes. E é curioso porque essa expressão em específico a gente começou a usar no português também nos últimos tempos, eu acho isso bastante interessante. Robert is a valuable employee because he's always thinking outside the box and coming up with creative ideas. Continuando, saca essa expressão aqui, elephant in the room. O que isso significa? Bom, imagine que você vai até a sua sala de estar agora e tem um elefante lá. Isso é um problemão, não é? Pois é exatamente isso que significa elephant in the room. É um problema muito grande e bastante óbvio que precisa ser resolvido antes de qualquer outra coisa, mas que as pessoas evitam falar sobre ele, evitam resolver ele por ser uma coisa desconfortável. For example, in the family dinner, no one wanted to talk about the elephant in the room, the recent divorce of our parents. Mas aí pode ser que, no meio desse jantar em família, alguém do nada deixe escapar um fato surpreendente. Os pais se separaram porque o marido havia traído a esposa. Ups! A pessoa que deixa escapar alguma coisa que não deveria ser revelada, in English we can say, he spilled the beans, ou seja, ele derramou os feijões, ou espalhou os feijões, por assim dizer. Se você é aquela pessoa que não gosta que ninguém te conta nenhum segredo porque você tem muita dificuldade em não espalhar ele para os outros, talvez essa expressão seja para você. You like to spill the beans. But let's not beat around the bush and go to the next expression. E a nossa próxima expressão idiomática é, por sinal, beat around the bush. Essa expressão, que literalmente significa bater ao redor do arbusto, significa enrolar ou fazer rodeios e deixar de falar aquilo que precisa ser falado. Inclusive, essa expressão tem um sentido complementar ao elephant in the room de antes, e dá para usar as duas no mesmo contexto. They just keep beating around the bush and don't address the elephant in the room. Mas é claro que essas duas são expressões diferentes e que têm sentidos um pouquinho diferentes. Não confunda as duas. Or, don't compare apples and oranges, que por sinal é a nossa próxima expressão. Comparar maçãs e laranjas. Josh is a great football player, but you can't expect him to also be good at basketball because of that. That's like comparing apples to oranges. Mas agora, você gosta de acordar cedo? Eu espero que sim, porque in English, the early bird gets the worm. O pássaro que acorda cedo come a minhoca. Essa expressão é utilizada para indicar que uma pessoa que levanta cedo ou que acorda mais cedo do que as outras vai ter vantagens ao fazer as coisas, porque faz primeiro. E isso não é só usado no contexto de acordar cedo, na verdade pode ser em qualquer situação ou atividade. A pessoa que começa alguma coisa primeiro, provavelmente vai se dar melhor. A parte do early bird sozinha também é usada em inglês, geralmente utilizada para descrever alguém que acorda cedo mesmo. Karina is such an early bird. When I wake up, she's already made coffee and started working. Mas, se você supôs ou chutou que essa expressão também pode ser usada para descrever uma pessoa que simplesmente chega em um lugar primeiro ou faz uma coisa antes das outras, sem necessariamente ter a ver com acordar cedo, parabéns, você acertou. You hit the nail on the head. Hit the nail on the head significa justamente você acertar alguma coisa em cheio, você achar a resposta correta ou resolver algum problema. When you mention the importance of teamwork, you hit the nail on the head. That's exactly what we need to succeed. Então, quando você estiver estudando inglês e buscando aumentar o seu repertório de palavras, vocabulários, expressões, enfim, eu acho bastante importante e interessante a gente estudar algumas dessas expressões idiomáticas. Porque, como a gente falou mais no início do vídeo, essas expressões realmente são utilizadas por falantes do inglês no dia a dia. Não é só uma coisa que você vê nos seus livros e as pessoas de fato nunca usam na prática. Como, por exemplo, a nossa próxima expressão, let someone off the hook, que é muito utilizada principalmente em contextos profissionais ou legais. Porque essa expressão significa você livrar alguma pessoa de alguma responsabilidade que ela tinha anteriormente.
Tirar alguém do gancho, literalmente. You were supposed to finish this project by today, but I'll let you off the hook because I know you've been going through a lot. Pode ser parecida com a expressão aliviar a barra, que a gente às vezes usa no português também. Apesar que eu não sei se as pessoas hoje em dia ainda usam essa expressão. E que tal cost an arm and a leg, como uma outra expressão que tem uma equivalente em português? Em português a gente pode dizer custar um rim, por exemplo. Ou, para quem é mais velho, custar os olhos da cara. But in English we say cost an arm and a leg, para alguma coisa que é simplesmente muito cara. But now, let's call it a day and finish the video. A gente usa essa expressão call it a day para quando a gente acha que a gente terminou de realizar uma atividade ou que a gente já fez o suficiente e, portanto, a gente pode parar. Ou seja, a gente pode concluir o dia, por assim dizer. We've been running for 2 hours. Let's call it a day and go home. Agora, deixa o like no vídeo se você gostou e se inscreve no Universo English para você ficar por dentro de mais dicas sobre inglês. E dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque lá eu falo sobre outras expressões idiomáticas comuns no dia a dia de um falante de inglês. Mas, por hoje é só isso. Bye bye.